Olá, queridos irmãos, amigos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje, dando continuidade, então, à série que estamos fazendo sobre plantação de igrejas. Então, se você é uma pessoa que tem interesse, que você se liga, você gosta do assunto em relação a missões, a evangelização, a plantação de igreja, eu tenho tido meu coração tocado pelo nosso Deus, dono da seara, de ser nesse momento uma voz que possa então estar despertando a cada um de nós, nossos corações, mas como as nossas igrejas, a voltarmos a pensar firmemente. Mas essa expressão pensar é de fato uma força de expressão. O desafio é praticarmos, de fato executarmos as tarefas, os deveres e obrigações que temos em relação ao cumprimento da grande comissão que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Os dias são difíceis, os dias são maus e nós temos então uma urgência. Sempre foi motivo de urgência, na verdade é urgentíssimo, mas a gente vai relativizando, e vai dando prioridade a uma ou outra coisa, e quando cuidamos que não, a igreja está envolvida em tantos afazeres, em tanto trabalho, que a gente tem esquecido o que é essencial, o que é de fato a razão da existência da igreja. Igreja existe para a adoração do Deus Todo-Poderoso, e a igreja existe para promover a evangelização a todos os povos, para que os povos sejam alcançados, e uma vez que sejam alcançados, de fato eles possam então adorar a Deus em espírito e em verdade. E ao passar do tempo, a igreja vai cada vez mais perdendo não somente a visão, mas como a prontidão em realizar a sua tarefa. Eu tenho então promovido essas lives e tenho então promovido alguns treinamentos e alguma forma de despertamento para que então a gente possa ter o maior número de pessoas envolvido naquilo que é a causa mais nobre, naquilo que é de mais rico, naquilo que é mais precioso. Nada é tão precioso, ou nada pode ser comparado às riquezas do reino de Deus, das coisas do céu, das coisas do alto, das coisas que se referem então à eternidade, à vida eterna. Nada nesse mundo, qualquer coisa nesse mundo é menor, mas é muito menor do que então as coisas relativas aos céus, à eternidade. E então, vidas que estão em jogo, vidas que estão em jogo. Todos passarão por essa vida e existe um destino, então, aguardando por cada um. Será céu ou será inferno, Mas é fato que as pessoas precisam ouvir da pregação do Evangelho para que então elas sejam responsáveis por si mesmas, da sua condição e da sua posição. Tá bom, a gente vem fazendo já uma série de lives, essa já é a quinta live nessa nossa série. Hoje nós estaremos falando sobre as pontes, aquilo que Deus nos proporciona como um meio que abençoa o início de um trabalho, uma jornada, uma campanha de evangelização. Nós vimos na primeira live a necessidade do porquê fazer missões, evangelização e pensarmos em plantação de igreja, e fizemos duas lives falando sobre a qualidade, as características de um plantador de uma igreja, de uma pessoa
que sente esse ardor no coração, esse desejo no coração de poder então estar semeando a semente do Evangelho. E aí vimos a nossa quarta live, nós falamos então sobre as dificuldades, as barreiras que surgem, né? Aquilo que se apresentam de imediato, então trazendo dificuldade para o desenvolvimento do trabalho, para a continuidade do trabalho, algumas coisas que se apresentam e acabam então fazendo com que haja desânimo, desgaste e o trabalho não avance. E eu tenho dito, né, que no processo de plantação de igreja, nós temos então essa condição de trabalharmos a curto, a médio e a longo prazo. Então, nós vamos dando passos até alcançar o objetivo final. E nesses passos que nós vamos dando, então nós encontramos as barreiras, sempre vão existir, e logicamente teremos também as pontes, aquilo que é benéfico, aquilo que é positivo, que vai nos ajudar então a continuar o nosso trabalho. É necessário sermos perseverantes, é necessário estarmos animados e logicamente é necessário estarmos totalmente na dependência de Deus, na orientação do Espírito Santo, sendo guiado então pelo o Deus Todo-Poderoso, o dono da seara. Então nós vamos entrar já no nosso assunto, só lembrando para você que a íntegra dessa live vai estar então sendo disponibilizada no YouTube, tá bom? E vai ficar guardada, registrada, salva aqui também a live. Então você pode voltar depois, assistir novamente. Se você puder compartilhar, poder indicar para algum amigo, para a igreja, para pastores. O meu desejo não é fama, o meu desejo não é sucesso, nada disso, mas é de fato despertar corações e igrejas para que a gente possa ter o máximo de pessoas envolvidas na obra do nosso bom Deus, tá bom? Mas se quiser passar a ser um seguidor, se quiser fazer sua inscrição lá no canal do YouTube, de qualquer maneira é uma força, é um moral, né, que você dá assim para o nosso trabalho, nos ajuda então a torná-lo mais conhecido. Se você achar esse conteúdo relevante, achar interessante, achar importante, tranquilo. Se você tiver perguntas, se você tiver alguns questionamentos, alguma dica, algum direcionamento, alguma coisa, você pode deixar então aí nas mensagens, no direct, tá bom? Que aí eu dou uma olhadinha depois e lhe respondo com toda alegria. Talvez aqui durante a transmissão eu não consiga, né, tá acompanhando aí algumas mensagens que são colocadas, porque eu evito de fazer para não quebrar aqui a linha de raciocínio, a linha do entendimento. Eu sei que muitos queridos pastores, amigos, fazem uma live, né, assim, mais nesse sentido de bate-papo, e aí vai observando as mensagens que são colocadas. No meu caso, né, eu tenho então esse interesse de comunicar diretamente sobre então o assunto. O assunto é plantação de igreja, a série é plantação de igreja, o episódio é o 5º, e no episódio de hoje nós vamos considerar as pontes, né, na cosmovisão das pessoas que queremos salvar. Então, o que é uma ponte, né? Algo que liga, algo que então nos faz ter acesso a uma outra parte, a um outro lado. E quando nós vamos plantar a igreja, nós estamos entusiasmados, estamos animados, nós percebemos as dificuldades, nos deparamos com as dificuldades, mas nós permanecemos muito animados exatamente porque nós temos as pontes, aquilo que é abençoador. Nós então vamos reparando e vamos descobrindo essas pontes. Elas podem surgir das mais diversas formas, das mais diversas maneiras, sempre será de maneira que vai nos surpreender.
a gente está um pouco assustado, assim, vamos começar um trabalho, uma localidade que é muito fechada, que é muito difícil, uma localidade que tem uma cultura religiosa muito forte, uma comunidade muito movimentada, e a gente está assim assustado, a gente já viu algumas barreiras. Não se preocupe, Deus mesmo está trabalhando, e é as pontes que vão surgindo que nós vamos então perceber, sim, Deus está nesse negócio, eu não estou só, isso aqui não é uma coisa minha. Então nós vamos perceber que as pontes que aparecem no processo do nosso trabalho de evangelização, de plantação de igreja, de missões, é nada mais do que a confirmação de que Deus está conosco. Essas pontes, elas aparecem muitas vezes dessa maneira mesmo, uma ação totalmente de Deus. Elas podem aparecer das mais diversas situações, desde de uma preocupação, de uma situação ou outros fatores que predispõem um grupo para aceitar o Evangelho. Então nós não sabemos como começar. O importante é que a gente comece, o nosso trabalho. A gente tem um local, a gente está com um ardor no coração, a gente conseguiu detectar um lugar que Deus nos dá o direcionamento, que é um lugar que deve se começar uma frente de trabalho. Aí eu já falei, pode ser o seu bairro, pode ser a sua rua, pode ser a sua cidade, pode ser um vilarejo, um povoado, e aí nós estamos despertados para fazer isso. Tem um grupo de pessoas juntos, animados e dispostos para fazer. Estamos em oração, já visitamos o lugar, já colocamos os nossos pés, já estabelecemos alguns contatos, já percebemos as barreiras, e agora nós vamos contar com essas pontes, que vai ser exatamente o que vai ser um fator motivador que fará com que a gente dê continuidade ao processo e veja então a semente que já está sendo plantada por causa das orações, começar a germinar. Vamos chamar essas pontes de a chuva de Deus no trabalho que nós estamos fazendo. Nós já estamos germinando, nós já estamos semeando, estamos lançando sobre o solo, e essas pontes fará a gente ver que aquilo que nós temos feito atrás, alguns meses, algum tempo atrás, começa então a aparecer como resultado. Então nós temos diversas pontes, não vai ser possível falar de todas, vamos destacar algumas aqui. Se você quiser anotar, você anota, tá bom? Mas a primeira ponte, essa nós não podemos de maneira nenhuma desconsiderar, são as pontes do sobrenatural. Nós temos um plano humano, nós temos um plano traçado, nós temos algo que nós queremos então seguir, nós estamos então fazendo todo o movimento, confiando logicamente em Deus, mas nós temos então uma metodologia que está sendo empregada, usada, utilizada para o nosso trabalho de plantação. Aí nós somos surpreendidos por as pontes sobrenaturais, por aquilo que não tem uma explicação humana, não tem uma lógica humana, mas está acontecendo diante de nós, e isso só pode então ser atribuído então à intervenção de Deus, Então nós vamos nos deparar sempre com essas situações. Eu lembro, presta atenção nessa história aqui. A gente estava para vir para Pires Ferreira em 2007. A gente iria vir em 2007. E naquele momento de oração, de busca de direcionamento de Deus, a gente fica pedindo, um sinal, que Deus nos dê um sinal, que Deus confirme,
nós somos muito desconfiados, né? Muito incrédulos, a gente deveria só obedecer, só ouvir e obedecer, mas a gente ainda fica fazendo perguntinha a Deus, se é mesmo, se não é, e a gente fez isso algumas vezes, né? E nada de errado em fazer, a gente só precisa ter cuidado para não endurecer o coração e querer que Deus desenhe numa tábua, num caderno, esfregue na nossa cara aquilo que está muito claro que é para a gente fazer, né? Então, a Alice teve experiências pessoais, né? Onde Deus falou diretamente com ela, através da palavra, dando direcionamentos claros de que a gente deveria vir para Pires Ferreira. Mas, em um determinado dia, quando eu cheguei no meu trabalho, algumas pessoas, alguns funcionários me procuraram e me disseram: Cícero, tem ali uma família que está desde ontem à noite aqui na cidade de Ubajara. Eles passaram a noite na praça, ficaram no frio e eles são de Pires Ferreira. Eles estão ali falando e nós lembramos que tu está comentando que vai embora para essa cidade e tudo mais. Aí a gente lembrou. Aí eu disse: rapaz, que interessante. E aí os meninos, né, os funcionários lá do supermercado foram chamar a família. Era uma mãe, um rapaz, 2 crianças, e eu conversando com eles, eles me disseram que eram de Pires Ferreira, que tinham ido para Ubajara para visitar alguns familiares deles lá, e quando chegaram no local, então no sítio que eles foram, os familiares não moravam lá, tinham ido embora, e eles então ficaram assim no meio do tempo, sem ter nenhum tipo de proteção. Então, eu já tinha ido em Pires Ferreira uma vez, fiz algumas perguntas a eles sobre a cidade, eles responderam direitinho e estavam querendo voltar, mas estavam totalmente sem dinheiro. Então, nós pagamos o lanche deles, ajeitamos eles direitinho, e eu pedi então para os meninos me darem força, levarem ele lá no ponto das Topic, dos carros, e embarcarem eles para a cidade do Ipu. E assim foi feito. Bom, eu tinha orado na noite anterior, dito: Senhor, se nós vamos para Pires Ferreira, se há uma obra para nós realizarmos em Pires Ferreira, Senhor, eu sei que muito eu já te pedi, mas me dá, Senhor, um sinal de que isso é realmente a tua vontade. Ora, logo de manhã cedo, do outro dia, eu me deparei com essa situação. Eu nunca voltei a ver essas pessoas, eu nunca voltei a encontrar com essas pessoas, mas o fato é que algo sobrenatural deve ter acontecido. Dali já não houve mais dúvidas, e nós embarcamos e viemos para Pires Ferreira, onde ficamos por 7 anos e voltamos agora no ano passado para cá, e aqui Deus tem realizado uma obra tão maravilhosa, tanto aqui na igreja local, como a partir de agora a gente tem uma visão grande de expansão do reino de Deus aqui na nossa região, a partir da igreja local. Veja, há as pontes sobrenaturais, isso vai acontecer, elas são construídas, né? Às vezes quando um doente é curado, às vezes nós estamos no trabalho de evangelização, e aqui em Pires Ferreira, bem no início do trabalho, eu me deparei com uma senhora, a dona Silvia, que ela estava em um estado profundo de depressão. Já fazia muitos dias que ela não se levantava, ela estava em um quarto escuro, no fundo de uma rede, e ela não tinha coragem, ela não tinha ânimo, ela não tinha força para nada. E alguém, conhecendo o trabalho que a gente estava fazendo, me pediu para que eu pudesse fazer uma visita a ela. E eu comecei a visitar, e naquela tarde eu visitei ela e falei do Evangelho, do amor do Senhor Jesus Cristo, do plano perfeito do Senhor, do nosso Deus Todo-Poderoso. E a partir dali, ela então começou a dar sinais de melhoras. E o resultado, né, em resumo do nosso relacionamento, foi que ela ficou plenamente restabelecida. Confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e passou a frequentar a igreja por muitos e muito tempo. Lá em Tamboril nós encontramos a Valda, eu já dei testemunho, tem um vídeo gravado contando sobre a situação da Valda, a Valdinha lá em Tamboril. Ela estava numa UTI, ela estava sendo
dada como, então, irreversível o seu quadro, ela fez uma oração segundo o seu jeito de fazer para que os médicos não desligassem os aparelhos, porque eles estavam então conversando com o seu esposo, anunciando que iam desligar, e ela em coma, mas podendo então perceber a movimentação do ambiente. E então Deus deu a ela essa chance dos médicos não desligarem o aparelho, de haver uma melhora, uma certa recuperação, mas ela foi mandada para casa como que os médicos pensassem: ela não vai morrer aqui, mas a gente vai então deixar que eles levem para casa para ela morrer lá. Eu estive na casa dela com o irmão Toninho, nós visitamos ela no seu leito de agonia. Eu não conheço outro caso que eu vi pessoalmente de alguém que estava em agonia, de morte, de dor, de gemer. E nós conversamos com ela naquela situação. E nós falamos do Senhor Jesus Cristo, e nós falamos do Evangelho, não tinha muito o que fazer. E nós a convidamos para ela confiar em Jesus, e a princípio ela disse não. Mas quando nós estávamos saindo na porta da casa dela, ela fez sinal para a família nos chamar, e aí ela disse: eu quero Jesus como Salvador. Em resumo desse relacionamento, estou dizendo que tem vídeo lá no YouTube para você conferir esse testemunho na íntegra, é que ela foi totalmente restabelecida, ela foi curada. Ela foi curada, ela há muitos anos ela não se levantava, ela passou a se levantar, ela ficou de cadeira de roda, ela passou para as muletas, e hoje ela anda totalmente curada e recuperada para a glória do nosso Deus. O que é isso? São pontes sobrenaturais. Falamos do Evangelho, fizemos estudos do Evangelho com ela, e aí ela conheceu ao Senhor Jesus Cristo, foi batizada, é uma membra fiel na igreja lá na cidade de Tamboril, dando o seu testemunho por onde ela passa. São pontes sobrenaturais, nós não podemos desconsiderar. Nós entramos no campo, nós entramos então para semear, e aí Deus vai agir. Deus irá agir. Se nós tivermos com vida consagrada, se nós tivermos com vidas rendidas, se nós tivermos alinhado com a vontade do nosso Deus, e houver ardor no nosso coração em fazer então a obra do Senhor, Ele nos dará sinal de que Ele já está trabalhando antes. Ele nos levará a pessoas, Ele trará pessoas até nós, diversas situações, né? Muitas vezes, muitos momentos, né? Algum tipo de situação que Deus faz acontecer, que fica claro um propósito de que Deus então está trabalhando. Muitos testemunhos que eu podia colocar aqui, mas não posso ficar só nesse ponto, né? Temos outros pontos para nós então trabalharmos, tá bom? Deixa eu ver aqui, beleza? Então vamos, temos a ponte do sobrenatural, e há também as pontes de vidas quebrantadas, de pessoas que têm uma vida quebrantada, ou por uma situação também, elas passam a ter esse quebrantamento no coração, que é resultado das nossas orações, né, em direção delas, e aí Deus nos levará a encontrar pessoas que vão então se demonstrar quebrantada, muitas vezes por uma dificuldade na vida, por tribulação, por alguma adversidade que faz então com que a pessoa se quebrante. E às vezes pessoas que são duras, são rudes, pessoas que são rebeldes contra o Evangelho, pessoas que não dão abertura nenhuma, que até zombam e escarnecem, mas por causa de uma circunstância, por causa de uma situação que Deus os faz passar, então há um processo de quebrantamento. Essa pessoa está passando por luta, está passando por dor. Tem aquele ditado, aquele jargão que as pessoas gostam de usar, né? De que se a pessoa não vem pelo amor, vem pela dor. Em muitos casos isso é bem aplicado mesmo, né? Bem
vai de encontro mesmo àquilo que aconteceu na vida de algumas pessoas. Deus está trabalhando na vida de pessoas para salvá-los para a salvação, para chamá-los para a salvação, e Ele vai usar os seus meios, os seus métodos. E muitas vezes circunstâncias adversas elas entram, né? Elas chegam no processo, então, para quebrantar o coração de alguém que está, às vezes, muito endurecido. Então, esse quebrantamento ele pode ser físico, né? Através de doenças, deficiência física, um desastre natural, alguma coisa do tipo que leva a pessoa a uma situação onde ela tem que buscar a Deus, onde ela recorre a Deus, onde ela recorre às orações, onde ela então tem o seu orgulho quebrado, onde ela tem então as suas forças desfeitas, onde então ela se desprende do seu próprio entendimento e se sujeita a Deus. Aí é nessa ponte, né, que entra o trabalho do evangelista, o trabalho do plantador, do missionário, que está ali pronto. Acompanha no hospital, acompanha em casa, dá o auxílio direto, né, quando às vezes acontecem catástrofes, né, situações de risco, e o missionário, o evangelista está na comunidade, está junto com as pessoas, está entendendo o que é que está acontecendo, e ele entra, né, com a sua prontidão de oração, de palavra, de presença, de ação, de atitude, de chegada mesmo, pronto. E aquela pessoa que outra hora era averso ao evangelho, tinha assim aversão a crentes, negócio de crente, quero lá saber negócio de crente, mas eles veem então, a partir desse momento, nos crentes, na igreja, eles então veem então, de fato, pessoas que têm interesse e amor pelas suas vidas, eles são quebrantados mesmo. Então, quantas histórias, né? Quantas histórias nós poderíamos relatar? Talvez você que está me acompanhando seja exatamente um caso desses. Você pode ter se achegado a Deus por causa do quebrantamento de uma circunstância que se deu na sua vida e mudou completamente, lhe desarmou completamente. Ou você conhece casos, você evangelizou pessoas que passaram por esse processo. Eu tenho muitos testemunhos em relação a essa situação. Pessoas que não queriam saber de Jesus de jeito nenhum. Mas aí, né, lutar contra Deus é bobagem, né? O Senhor Jesus disse isso diretamente para Paulo, né? Dura coisa é recalcitrar-se, né? Então não tem jeito não, é se render mesmo, porque ele quebranta o coração do homem mais duro, da pessoa mais dura, mais difícil. Olha que a gente não era moleza, né? Nós tínhamos toda a nossa situação, tá bom? Então, ponte sobrenatural, considere ela quando você então estiver no processo da evangelização, no processo da plantação de igreja. Considere as pontes do quebrantamento, e aí oração, Senhor quebranta, está duro, mas o Senhor é que muda, então o Senhor vai mudar a situação e tudo mais. Não desiste de orar. E nós temos também as pontes sociais. Eu disse para você que são várias. Vamos ver aqui quais são as que a gente pode enfatizar na nossa live de hoje, né? Então, essas pontes sociais, ela leva o plantador de igreja, o evangelista, a participar na vida social, né, das pessoas. Então, assim, a gente tem relacionamentos, a gente tem amigos, colegas de trabalho, familiares. Nós vivemos nesse mundo, não somos dele, nós não temos nenhuma afeição, as nossas vidas não são guiadas ou não devem ser guiadas ou direcionadas pelos conceitos e pelos padrões desse mundo.
né? Mas nós estamos nele. E aqui eu faço até novamente o parênteses para nos lembrar. Por que estamos? Qual é a razão de estarmos? Por que existe igreja? Por que estamos como igreja nesse mundo se nós não temos nada a ver com esse mundo? Se o nosso padrão, se a nossa natureza, se a nossa pátria não tem nada a ver com esse mundo. Então por que estamos? Duas razões principais. Lhe falando novamente para que você possa estar se conscientizando disso. A igreja existe para promover a adoração a Deus. Isso é o básico de todas as coisas. Tudo existe para a glória, para o louvor e para a adoração de Deus. Então, esse é o fundamento da igreja. Agora, a igreja está no mundo para promover a evangelização das pessoas, porque o desejo é que o ser humano glorifique ao seu Criador. E as pessoas não podem fazer porque estão sobre a mancha do pecado, separados de Deus. Então, por causa do pecado, o homem não pode naturalmente adorar, cumprir com a sua função, cumprir com o seu papel. Se ele não pode fazer isso, só o Evangelho pode restaurar, só o Senhor Jesus Cristo, que é o caminho e a verdade e a vida, pode ligar novamente o homem ao centro, ao relacionamento perfeito com Deus, e só através de Jesus Cristo, então, alguém pode tornar-se um adorador em espírito e em verdade. Nós não estamos nesse mundo, mas temos uma função, temos um papel, temos um trabalho para realizar. E aí, aqui entra essa terceira ponte que eu estou lhe colocando, que é, então, as pontes sociais. Então, alguém vai conviver conosco, com os crentes, porque nós trabalhamos, nós convivemos, nós somos familiares. E aí, nessa convivência, essas pessoas serão tocadas, essas pessoas serão, então, desafiadas a perceber que o nosso estilo de vida é um estilo de vida que é diferenciado, e é diferenciado não pelo poder de uma religião ou uma vida pautada em religiosidade, mas ela é diferenciada por causa da aplicação do caráter de Cristo em nós. E aí elas sentem, desafiadas a querer conhecer. Agora aqui nós somos remetidos, a nossa mente é remetida a algumas semanas atrás, quando nós estávamos falando das barreiras que aparecem, como as dificuldades para então o Evangelho continuar se expandindo. E em uma daquelas barreiras que nós falamos, nós lembramos dos falsos cristãos, que é o auto-engano de muitas pessoas, que eu já nasci, eu já sou, patati e patatá, por aí, e aquela questão também dos falsos, dos maus testemunhos. Então, a ponte social, as pontes sociais, elas são construídas através dos relacionamentos e de uma vida sincera dos crentes que empolgam os descrentes no sentido de olhar e dizer: eu quero viver o que essas pessoas também vivem, a verdade de Deus, a verdade do Senhor Jesus Cristo, assim de forma tão clara. Então, são pontes. Aqui é um risco, porque é quase que uma moeda, de dois lados, o convívio social deve ser uma ponte de ligação com os nossos familiares, com os nossos amigos, colegas de trabalho, para nós falarmos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Então são pontes sobrenaturais, pontes do quebrantamento, pontes sociais. Mas deixa eu só lembrar aqui uma coisa. Nós estamos então fazendo lives.
elas acontecem toda sexta-feira. Nós só temos um tempo de 1 hora. O que nós temos para estudar é muito abrangente. De lives das sextas-feiras, você pode agendar aí, porque nós teremos muito, porque o que está em volta, em torno de plantação, de evangelização, são muitas, mas muitas vertentes. Como o meu desafio é aquecer o seu coração, é lhe chamar a atenção para a gente caminhar juntos e fazermos algo pela evangelização e pela plantação de novas igrejas, na prática, porque a teoria nós já temos demais, então 1 hora não é suficiente para aprofundar. Então, quando eu lhe falo de alguns tópicos, eu estou sendo aqui, eu não quero dizer superficial, mas lógico, né, que em cada tópico desse poderia tomar até toda a nossa live. Por isso é importante que você se interesse pelo assunto. Você quer mais informações? Você precisa de mais informações? Você quer conhecer melhor sobre o assunto? Eu posso ir na sua igreja, você pode vir na minha igreja, a gente pode fazer uma live com a sua igreja através aí das plataformas que a gente pode usar, o Zoom, o Meet, uma plataforma que a sua igreja tenha. Eu tenho todo o prazer de poder aprofundar mais tudo isso que a gente vem falando já há 5 semanas, e aí ainda tem várias semanas para a gente conversar e aprofundar esses pontos, esses tópicos. Você que está chegando agora, só lembrar que essa live vai ficar salva aqui e que ela vai estar na íntegra lá no nosso canal no YouTube. Você pode então pegar do começo e ver tudo que nós falamos até aqui. Nós estamos falando hoje sobre as pontes, né? Sobre então aquilo que são positivos e que estimulam então o nosso trabalho de plantação, porque através das pontes que vão sendo criadas nós percebemos que Deus já está trabalhando, Deus já está agindo, Deus já está à frente, Ele já está realizando a obra e Ele está nos usando como instrumento na sua mão. Não se iluda que é você que está, vixe, rapaz, olha que é bichão mesmo, e tu está arrebentando com o inferno, com o diabo, está acabando. Não é na nossa força, não é no nosso poder, nós não temos nada, nós só temos a graça de Deus, a fé que Ele nos dá e o comissionamento para nós então pregarmos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Precisando, quer deixar um oi, quer registrar, deixa no direct, tá bom? Que eu vou ter o prazer de ver, de saber que você esteve comigo. Eu não posso lhe responder aqui durante a transmissão, mas lhe respondo depois, tá bom? Então, vamos continuar. Nós estamos vendo as pontes, as sobrenaturais, as pontes do quebrantamento, as pontes sociais, foram as 3 que nós falamos até agora, né? E nós temos também as pontes morais, nós temos pontes culturais, nós temos as pontes emocionais, mas vamos dar um tópicozinho aqui, vamos dar uma pinceladazinha aqui nas pontes morais. As pessoas que se preocupam com assuntos morais e desejam se proteger a sua família e outras pessoas das consequências de baixos padrões morais, e tem então uma ponte que facilita. Isso aqui, embora a gente ache que o mundo está perdido, e de fato está, mas assim que as pessoas não estão nem aí para Deus, cuidado. Um evangelista, um plantador de igreja, um missionário não é pessimista, ele é otimista. Ele está otimista, ele está esperando o agir de Deus. E essa ponte aqui, ela aparece, porque em meio a esse mundo imoral,
mesmo pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo como Salvador, eles têm um nível de moralidade natural na sua vida. E eles não concordam com essa bagunça. E eles querem proteger a sua casa, eles querem proteger a sua família. E eles entendem então que a igreja, que a palavra de Deus, que o povo de Deus são referência para que eles possam cuidar, para que eles possam guardar, para que eles possam proteger a sua família. Eu tenho testemunhos também dessa natureza. Nós temos aqui na nossa igreja a família do irmão Eliésio e da irmã Osana. São pessoas queridas, uma família maravilhosa, e a ponte que nos ligou foi exatamente essa. Porque eu conheci então a querida irmã Osana, e naquele momento que a gente se conheceu e começamos a falar do Evangelho, essa era a bola da vez na vida dela. Ela queria então proporcionar aos seus filhos um ambiente onde eles pudessem conhecer as coisas de forma correta, os padrões de Deus. Então, querendo proteger a sua família, desejando guardar os seus filhos de todas essas mazelas do mundo, então ela tinha certeza que na igreja, que através da palavra de Deus, ela estaria fazendo esse benefício. E o Evangelho entrou na sua casa, entrou na sua vida, na vida do seu esposo. Hoje ela tem os seus 2 filhos, Marcos Davi e Lucas Levi, meninos comprometidos com o Evangelho, e foi exatamente isso, as pontes morais que levaram então essa família a renderem-se e ao conhecer o Evangelho. Tenho aqui a minha irmã Michele, também na cidade de Pires Ferreira, que a sua motivação primeiro, era essa. Então entenda que isso são pontes, isso não é a conversão, não é a razão, mas são pontes, são algo que se torna facilitador na nossa comunicação, no nosso fazer o serviço de anunciar o Evangelho. Vamos lá? Identificamos barreiras. Nós vamos nos deparar com as barreiras. Não vamos desistir, porque também Deus nos mostrará as pontes, os meios facilitadores, as formas. Nós não sabemos muitas vezes por onde vamos começar, e aí começamos e Deus vai mostrando. Eu vou precisar, em algum momento, gravar uma live, falar com você. Se você quiser ouvir, eu posso falar do testemunho da plantação de igreja aqui em Pires Ferreira nos 7 primeiros anos. Eu vou lhe falar de pontes sobrenaturais, eu vou lhe falar de pontes de quebrantamento, eu vou lhe falar de pontes sociais, e vou lhe falar de pontos morais, lhe dando testemunho, nome, lhe contando o caso, a história, para você ver quanto empolgante é. Durante 7 anos, os primeiros 7 anos de trabalho de plantação da igreja aqui em Pires Ferreira, a gente foi assim, tomado dessas ações que só comprovavam que Deus já estava, muito antes de nós pensarmos alguma coisa, Ele já estava trabalhando. Agora, nada vai acontecer se nada nós não fizermos. Se nós não fizermos nada, então não tem jeito, vai ficar por isso mesmo. Nós precisamos sair, nós precisamos nos despertar, nós precisamos ir para que a gente possa então ver as coisas acontecendo. Nós temos as pontes dos serviços sociais, que são interessantes. Muitas igrejas até relutam com essa condição dos serviços sociais. Gente, deixa eu dizer para vocês, preste atenção nisso aqui. A palavra de Deus é inegociável.
E só o que muda o coração de um pecador, de um ser humano, de uma sociedade, de uma comunidade, é a palavra de Deus, o Evangelho de Deus. Isso é inquestionável, mas deixa eu lhe dizer, não são poucos os casos onde o corpo está perecendo, porque tem fome. E aí um evangelho que não cuida, um evangelho que não ama, um evangelho que não participa, é um evangelho sem sentido. Porque tem aqueles crentezão, né, o bichãozão assim, que não. É a palavra de Deus. Quem é que está dizendo que não é a palavra de Deus? Agora é muita religiosidade você ter uma Bíblia na mão, falar para quem está com fome e não ter um pão na outra mão para dar. Aí é só religiosidade. Aí essas pontes sociais aparecem. É lógico que é um trabalho que requer cuidado e atenção, para a gente não virar apenas uma assistência social, uma espécie de prefeitura, ou para a gente não colocar ventilador, ar-condicionado no vagão que está caminhando para o inferno. Tá certo, precisa ter cuidado, para não confundir a mente das pessoas e apenas dar o pão físico, mas o pão físico é necessário. Tem pessoas com fome, tem pessoas necessitadas, tem pessoas carentes. E a igreja precisa ser relevante no seu meio. E a igreja não pode ignorar essas necessidades. E muitas dessas necessidades acabam sendo grandes aberturas. Quantas igrejas começaram, iniciaram, são igrejas grandes, fortes, porque começaram com trabalho de assistência a crianças em bairros carentes, em periferias, em favelas. Porque as crianças estão aí à mercê de nada, precisando então de cuidado e atenção. Quantas igrejas estão com seus templos luxuosos, grandes, maravilhosos, no meio de uma comunidade, sem prestar nenhum tipo de serviço a essa comunidade? Nós, como plantadores, como evangelistas, nós enxergamos a necessidade deles. E nós precisamos fazer uma mobilização, nós precisamos fazer alguma coisa. Então são as pontes dos trabalhos, dos serviços sociais. Não somente a comida, mas a assistência na saúde, às vezes a medicação, às vezes até mesmo o trabalho de um acompanhante, de uma pessoa que está precisando de uma atenção, de um serviço. Quantas vezes nós deixamos de nos dedicar, de nos colocar à disposição de alguém para servir? E nós nos contentamos com a religiosidade. Nós queremos que as pessoas venham para a igreja, venham nos ouvir, venham para os nossos cultos. Nós não queremos saber se elas estão de bucho cheio, de bucho vazio, se elas estão passando por alguma situação, por alguma necessidade. Nós queremos que elas venham, que elas escutem, que elas creiam, mas elas não veem em nós amor, atitude e ação. Ponte de serviços sociais. Vamos só enumerar as que falamos até agora, tá bom? Nós falamos sobre as pontes do sobrenatural, nós falamos sobre as pontes da vida, de vidas quebrantadas, nós falamos sobre pontes sociais, falamos sobre pontes morais. E falamos agora sobre pontes sociais. Tem outras, mas eu não acho aqui das mais pertinentes para o nosso momento. Eu posso até falar, registrar aqui cada uma delas, né? E nós temos também as pontes de testemunhos, que são muito importantes, né? Os testemunhos verbais, ou o exemplo de cristãos
que constrói pontes para o Evangelho. O testemunho podem vir de situações das mais diferentes, né? Uma coisa que nós temos às vezes no meio evangélico é a questão dos ex, né? As pessoas sempre tentam comentar, dizem, né, que a igreja dos crentes são feitas de ex, e na verdade isso é para a glória do nosso bom Deus, né? Porque de fato tivemos, quantos de nós, vidas totalmente contrárias à vontade de Deus. Mas as pontes dos testemunhos, aqui em Pires Ferreira, entre muitos casos que temos, nós temos, né, a história do nosso missionário Beto, que está agora fazendo um trabalho maravilhoso numa localidade chamada Campo Lindo, juntamente com a sua família. Mas nós encontramos aqui o Beto em Pires Ferreira, um bêbado jogado nas calçadas, um homem que era carregado de carrinho de mão, porque não tinha condições de caminhar pelas ruas, de tão embriagado que vivia. Um homem sem nenhum tipo de credibilidade, um homem totalmente rejeitado pela sociedade, inclusive agora, naquele momento, rejeitado pela própria família. Pois nós chegamos com o Evangelho, nós falamos de uma condição melhor, nós falamos das boas novas. Eu me empenhei em fazer estudos bíblicos com aquele homem, mesmo ele não sabendo ler nada, mas usamos de gravuras, de figuras, de desenhos, de vários métodos, passamos o filme Jesus, fizemos várias frentes de trabalho para que ele pudesse então ouvir o Evangelho. E aquele homem ouviu, aquele homem creu, aquele homem se entregou, aquele homem teve a sua vida mudada, diferenciada, aquele homem se restaurou e aquele homem passou a ser um grande evangelista, levando outras pessoas a conhecerem a Jesus Cristo como Salvador. Pois bem, o testemunho do Beto é um impacto e é impactante para todos aqueles que conhecem. E aqui na cidade de Pires Ferreira, por muitas vezes eu disse, as pessoas na cidade de Pires Ferreira, elas podem duvidar da Bíblia o quanto elas quiserem. Elas podem dizer que isso é bobagem, que isso aqui é papel, que o homem bota o que ele quiser no papel, que quem escreveu isso foi o homem. Eles podem descredenciar a Bíblia como quiserem, mas eles não podem dizer que na vida do Beto não houve uma manifestação de Deus e uma transformação de vida. E aí quantas pessoas são impactadas pelo testemunho de vida, pelo testemunho verbal, pela demonstração daquilo que Deus realizou. As pessoas têm que admitir, só Deus para realizar tamanha obra na vida, então, de uma pessoa como o Beto e tantos outros casos, né? Talvez você seja um desses casos, ou talvez você tenha tantas histórias como eu tenho aqui, estou lhe contando, para relatar também de transformações de vida que Deus tem feito. Bom, estamos caminhando aqui para o final da nossa live. Passa rapidinho demais, né? Muito rápido, passa uma hora. Então vamos lá. Gente, qual é a missão? Qual é o desejo? O meu desejo é ser uma voz que possa encontrar espaço aí por muitos lugares para nos desafiar à prática, porque da teoria nós já conhecemos, a prática de realizarmos a obra do nosso Senhor, cumprindo o ID e pregando o Evangelho. Nós precisamos saber que há uma necessidade urgente e nós não podemos nos dar por satisfeito em vermos muitas igrejas, mas ainda sabermos que existem povoados, que cada rua, que cada bairro é um potencial para o começo de uma nova comunidade cristã. O que você e o que as nossas igrejas estão fazendo de fato, o que as nossas igrejas estão fazendo
realmente nós fazemos conferências missionárias, nós fazemos cultos missionários, mas isso fica da igreja para a igreja. Nós não temos então nos envolvido diretamente. O meu desafio é fazer com que haja interesse das igrejas de falar mais sobre o assunto, que os pastores possam se despertar a dar um choque de realidade na sua igreja, que a igreja saia do seu conforto e do seu comodismo, como se igreja fosse de nós para nós, fosse dos crentes para os crentes e não para fora, para o mundo que está perdido. O meu desafio é lembrar que nós precisamos trabalhar na plantação de novas igrejas, e nesse trabalho de plantação de novas igrejas, os missionários, os líderes estão dentro da nossa igreja, sentados nas cadeiras nos cultos domingo, de braços cruzados. E nesse papel de plantação de igreja, de evangelização, nesse papel de fazermos missões, há uma vertente muito grande, há muitas possibilidades, há muitas fórmulas. O evangelho não perde a sua essência, o evangelho não perde a sua natureza, mas existem muitas possibilidades, dependendo do local, da cultura, da circunstância, da situação. Tudo nos leva a um plano de ação diferente. Mas nós precisamos começar. Eu estou à sua disposição. Quer formar um grupo na sua igreja? Quer me visitar aqui um sábado? Eu passo aqui o conteúdo que eu puder. Eu lhe levo em alguns lugares para você conhecer. Quer vir fazer uma experiência missionária com a gente aqui no mês de junho, no mês de janeiro, no mês de dezembro? Quer mandar uma comissão da sua igreja? Quer mandar estagiários da sua igreja? Pode vir para cá, vem para cá, pode vir, venha para cá. Quer que eu vá na sua igreja? Vou aí na sua igreja. Quer fazer alguma coisa online, alguma coisa? Dá um toque, porque meu coração chega, fica tinindo e ardendo. Por enquanto eu me sinto uma voz sozinha. Até dentro das igrejas da nossa denominação, eu não enxergo assim tanto apoio, tanta ajuda, tanta força. Tem nada não. Enquanto tiver voz, tiver garganta, tiver força, tiver energia, eu vou trabalhando com a minha igreja local, vou servindo ao meu Deus com a minha esposa e com a minha família, e vou dizendo o que nós precisamos fazer, porque é uma ordem. Tá bom? Gente, a live fica aqui salva, a íntegra vai estar lá no nosso YouTube. Eu queria lhe agradecer. Se você quiser me seguir, passe a seguir. Se você quiser se inscrever lá no nosso canal lá no YouTube, se inscreve. Nada de fama, não estou atrás de nada. Isso aí é para os pastores famosos, mais bonito que eu. Isso aí agora ajuda o trabalho a chegar mais longe. Tá bom? Gente, um grande abraço. Sexta-feira, com a permissão do nosso bom Deus, a gente está aqui para mais um capítulo da nossa série Plantação de Igrejas. Um abraço, Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho de vocês.